Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Munarito. Vocês sabem, eu sou professor de História, mas também apaixonado por literatura, literatura brasileira e também universal. Porque eu vejo a literatura como um dos diversos instrumentos de auxílio nas pesquisas historiográficas. A literatura ajuda o historiador a compreender uma época, seus contextos, suas contradições, suas sociedades, seus personagens. Eu quero comentar aqui nesse vídeo com vocês sobre um autor brasileiro fascinante, absolutamente encantador, ainda pouco conhecido pela população brasileira, pelo Brasil de uma forma geral. Eu me refiro a um autor chamado João do Rio. João do Rio era o codinome de Paulo Barreto. Ele viveu no Rio de Janeiro, não é? Na virada do século XIX para o século XX, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, uma cidade política, social e culturalmente efervescente. E o João do Rio é um autor muito especial. Por quê? Porque ele foi jornalista e cronista, principalmente. Ele trabalhou em vários jornais do Rio de Janeiro. Ele era mulato, homossexual, claro, sofreu todas as agruras dos preconceitos daquela época, não é? Em grande parte vem até hoje. Imagine você no final do século XIX, início do século XX, ou seja, há 120, 130, 140 anos atrás. João do Rio tem uma particularidade que eu gosto muito. Ele percorria as ruas dos bairros do subúrbio carioca, dos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, entrevistando, conversando, dando voz àqueles grupos sociais excluídos, marginalizados e estigmatizados pelas elites e pela classe média da época. Então, nos seus textos, ele aborda, ele dá voz a personagens como moradores de rua, como mendigos, né? Como alcoólatras, como os malandros, as prostitutas, os vendedores ambulantes, uma gama de pessoas que sofria toda sorte ou azar de preconceitos naquela época e colocava em seus textos de maneira magistral. João do Rio foi o cronista da alma carioca. Ele percorre os bairros do subúrbio nos anos finais do século XIX e início do século XX. Ele falece em 1922 e tem uma produção riquíssima e que revela o comportamento e as condições de existência desses segmentos sociais estigmatizados, marginalizados pela sociedade carioca daquele contexto histórico. Existem dois livros do João do Rio que eu quero aqui indicar para vocês. São dois livros, digamos, saborosos, dois livros de uma leitura fluida, de uma leitura muito enriquecedora, de uma leitura até mesmo comovente, envolvendo esses personagens. O livro, o primeiro que quero indicar para vocês, é a obra mais famosa do João do Rio, chamada A Alma Encantadora das Ruas. É isso, A Alma Encantadora das Ruas. Procure este livro, leia-o. É realmente uma viagem incrível pelas entranhas, não é? Do Rio de Janeiro, que a elite, que o aspecto oficial ignora, né? Dos grandes jornais e tal, da Belle Époque carioca ignoram. Tá? Então, as ruas do Rio de Janeiro, seus personagens, não é? Toda aquela riqueza cultural popular que efervescia na então capital do Brasil. E o segundo livro do João do Rio chama-se justamente As Religiões do Rio. As Religiões do Rio, como o nome já denuncia, é uma investigação que o João do Rio faz sobre as diversas profissões religiosas, diversas religiões, não é? Dando destaque também às expressões africanas, religiões de matriz africana, que ele também expõe nesse livro de uma maneira muito generosa e comovente. Tá?
Então, João do Rio é um daqueles autores, não é, que ainda são pouco conhecidos do brasileiro em geral, do Brasil de uma forma geral, mas que merece uma atenção toda especial. Essas duas obras, sobretudo, são obras seminais, são obras inspiradoras, são obras que mostram o Rio de Janeiro que a elite, para a qual a elite virava o rosto, para a qual a elite não queria ver, não dava atenção. Segmentos sociais que viviam à margem da sociedade, né? Excluídos dos direitos básicos de cidadania. Então, repetindo, duas obras seminais do nosso querido João do Rio: As Religiões do Rio e A Alma Encantadora das Ruas. Procure aí, dê um Google, dá uma pesquisada na internet, que você pode encontrar esses livros também aí, não é? Fazer aí baixá-los e tal, de maneira gratuita, ou acessar alguns sites, não é? Que oferece essa leitura muito prazerosa e também reveladora das entranhas sociais, culturais do Rio de Janeiro, daquele final de século XIX e princípios do século XX. Viva João do Rio, um autor que precisa ser mais e melhor conhecido pela sociedade brasileira. Abraços pedagógicos.